E nós temos dito todas as semanas qual é a missão do Ministério Luz para os Pobres e qual a nossa missão como igreja. Vamos lá, eu quero ver se a igreja consegue repetir comigo. Nós queremos que todas as pessoas sejam salvas. Vamos lá. Queremos que todas as pessoas sejam salvas, conectadas, curadas, libertas, equipadas, discipuladas e servindo. Nós pulamos o discipuladas, né? Tinha que ser depois do conectadas. Vamos fazer certinho? Queremos que todas as pessoas sejam salvas, conectadas, discipuladas, curadas, libertas, equipadas e servindo. E nós estamos na segunda semana onde nós estamos falando sobre o aspecto do discipulado. Nós falamos na semana passada que a base do discipulado é seguir a Jesus. E seguir a Jesus, na verdade, começa com a decisão de negar-se a si mesmo. Nós tivemos 2 pontos na palavra, e os 2 pontos foram: nós nascemos com o eu no centro, e nós nascemos de novo com Cristo no centro. É assim que começa a vida cristã. A vida cristã começa quando nós decidimos a seguir a Jesus, e a condição para seguir a Jesus é: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós nascemos com eu no centro, nascemos de novo com Cristo no centro. E hoje nós vamos ter uma coisa inédita. Nós temos apenas um ponto na palavra de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre o segundo aspecto do discipulado. E eu quero fechar essa parte do discipulado dizendo: o primeiro aspecto do discipulado é seguir a Jesus. Tudo começa aí. Mas o alvo principal do discipulado, que é o segundo aspecto que nós vamos falar hoje, é tornar-se como Jesus. Ou seja, nós começamos a seguir a Jesus, e assim começa a vida cristã, mas nós temos que continuar seguindo a Jesus, e assim nós vamos ter uma vida abundante. Então nós decidimos seguir, mas também nós continuamos a seguir. E à medida que nós continuamos a seguir a Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, que esse, na verdade, é o grande alvo do discipulado. Ou seja, nós nos tornarmos como Jesus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero começar lendo Romanos 8, versículo 29, para que você entenda o que a Bíblia diz sobre isso que eu acabei de te falar. Está escrito assim: pois aqueles que de antemão conheceu, falando aqui daqueles que seriam salvos, Jesus já conhecia, Deus já conhece pela sua presciência, também os predestinou. Algumas pessoas acham que esse versículo fala sobre predestinação, mas na verdade não, ele fala sobre destino, sobre qual o propósito daqueles que foram salvos. Então fala, os predestinou para, aí vem, para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que a palavra de Deus aqui está nos ensinando é que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de seguir a Jesus, começa a haver uma operação de Deus em nós, porque o nosso destino é sermos iguais a Cristo. Esse é o grande foco da vida cristã, esse é o grande alvo do discipulado, tornarmos iguais a Jesus. Veja como João Batista disse isso, lá em João 3, versículo 30, aqui é João Batista dizendo algo a respeito de Jesus. Veja só o que ele diz aqui: é necessário que ele cresça e eu diminua. Bom, deixa eu te explicar algo sobre esse versículo aqui, para que fique claro para você. Você sabe que Deus não pode ficar maior do que ele já é. Não há como Deus crescer, porque Deus já é o Todo-Poderoso, Ele já é soberano, não existe nada que possa estar além, ou seja, Deus não pode ser melhorado, Deus não pode crescer ou ser mais do que Ele já é, porque Ele já é a totalidade do total, se é que tem jeito de falar isso. Então o que João estava querendo dizer aqui, não é que Deus precisa ser maior ou mais poderoso do que Ele já é. Na verdade o que João está dizendo aqui é que Deus precisa crescer em mim.
A imagem de Deus precisa aparecer a cada dia mais em mim. É por isso que ele continua dizendo que ele cresça e eu diminua. Eu disse para os irmãos na mensagem passada que uma das características do cristão que está amadurecendo é que a cada dia mais você vê que Cristo está no centro da sua vida. É isso que João está falando aqui, da centralidade de Jesus. É importante que a cada dia mais Ele cresça na minha vida, para que Ele apareça e não somente eu. Paulo colocava assim: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive através de mim. Ou seja, é Deus operando dentro de mim e vivendo através de mim. É Ele crescendo em mim e eu diminuindo em mim mesmo. Quantos entendem isso? Diga amém. Mas a grande pergunta é: como Jesus pode crescer e aparecer dentro de nós? Como Jesus pode crescer e aparecer dentro de nós? Então, o que vai? Tópico único. Tópico 1 da mensagem de hoje. É uma palavrinha mágica para nós. Alakazam. Ah não, estou brincando. Diga assim: servindo. Em João 13, nós encontramos Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te mostrar aqui nessa manhã. Toda hora eu quero falar nessa noite. Aquilo que eu vou te mostrar aqui nessa manhã. Porque quando Jesus acaba de lavar os pés dos discípulos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele faz uma pergunta para os discípulos. Essa pergunta está lá em João 13, no versículo 12. Eu não vou ler todo o texto, os irmãos sabem que Jesus entra ali, faz uma ceia e lava os pés dos discípulos antes de tomar a ceia. Todos conhecem esse texto, mas é muito interessante o que está acontecendo aqui, porque olha só, quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que acabou de acontecer aqui? Vocês me chamam de mestre, não chamam? Vocês não me chamam de Senhor? Pois é, vocês fazem muito bem, porque eu realmente sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem agora lavar os meus pés. É isso? Vamos ler de novo com atenção? Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus podia ter dito: olha, agora que eu lavei os pés de vocês, vocês poderiam pelo menos desconfiar e lavar os meus. Vocês não estão o tempo inteiro me chamando de Senhor, de mestre, para cima e para baixo? Agora que eu lavei os pés de vocês, vocês poderiam lavar os meus pés. E se Jesus tivesse dito isso, isso teria um outro significado para nós. O significado para nós seria assim: eu servi vocês para que vocês me sirvam, porque eu sou Deus. Está entendendo a mensagem aqui? Eu servi vocês para que vocês me sirvam. Essa seria a mensagem, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus, em vez disso, ele diz: eu servi vocês, portanto agora, a maneira como vocês vão servir a Deus, é servindo uns aos outros. Quantos estão entendendo isso aqui? E por que eu estou te mostrando isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Preste bastante atenção aqui. Nós nascemos com eu no centro. Nós nascemos de novo com Cristo no centro. Mas nós nos parecemos mais com Jesus e nos tornamos como Jesus quando nós colocamos o outro em foco. Deixa eu dizer isso aqui para você dessa forma.
Nós nascemos no egoísmo. Depois nós nascemos de novo no cristianismo. Mas nós nos parecemos com Jesus quando nós exercemos o altruísmo. Quando nós conseguimos tirar os olhos de nós mesmos e entendemos que servimos a Deus quando servimos as pessoas. Muitas pessoas gostam de dizer, eu amo servir a Deus. Ok? Você sabe o que isso significa? Você ama servir as pessoas. Se você diz que você ama servir a Deus, você está dizendo em outras palavras, eu amo servir o povo de Deus. Escute, no final das contas, não é o quanto você diz que serve a Deus que importa, mas o quanto você serve as pessoas é que define o quanto você realmente serve a Deus. Eu quero dizer algo para os irmãos, eu tenho o orgulho de dizer isso, nesta igreja nós temos servos nessa igreja, irmãos, eu fico encabulado, eu fico abismado, nunca que nós precisamos fazer alguma coisa nessa igreja, nunca nos faltou servos. Todas as vezes que nós convocamos, as pessoas aparecem. Olha, todos os domingos tem pessoas, 10, 15 pessoas me procurando no final do culto, falam, pastor, eu estou aqui, conta comigo, nós estamos aqui para servir. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero dizer que isso é tudo que nós precisamos. Às vezes nós nem temos serviço para tanta gente, mas vai aparecer, pode ficar tranquilo. Mas sabe o que eu acho mais interessante? As pessoas não querem aparecer, elas só querem servir. E é nisso que está a bênção. Nós somos servos. Nós servimos a Deus quando servimos a pessoa. A mensagem de Jesus aqui era essa. Agora eu quero te explicar algo sobre essa ocasião onde Jesus lavou os pés dos discípulos, porque muitas vezes isso não é fácil de entender para nós na nossa cultura atual. Primeiro porque hoje tudo é asfaltado, né? Naquela época não haviam ruas pavimentadas, as pessoas andavam no chão, né? E ali haviam todo tipo de sujeira, inclusive excrementos animais. Agora imaginam essas ruas quando chovia, como era andar ali pelas vizinhanças de Jerusalém quando estava chovendo. As pessoas chegavam na casa de alguém, onde elas iam fazer uma visita, com os pés cheios de lama, as sandálias todas sujas. Então ok, essa é uma situação ruim, mas mesmo quando o tempo estava seco, as pessoas chegavam sempre com os seus pés muito empoeirados, não é? Era muita sujeira. Agora, na cultura daquela época do povo de Israel, quando você chegava na casa de alguém, você estava fazendo uma visita, seja para uma reunião ou seja para uma ocasião de ceia ou de jantar, ou alguma coisa assim. Olha só, era assim que acontecia, você chegava na porta e assim que você entrava, havia um lugar reservado para que você tirasse os seus sapatos e os deixasse ali do lado. Então você entrava na casa e você guardava os seus sapatos ali do lado, e você não terminava de entrar, você esperava, porque um servo da casa, sempre o menor dos servos, aquele que era o menor dos servos, porque não havia nenhum trabalho inferior a esse na cultura judaica. Então o menor dos servos da casa, ele vinha até a porta e ele lavava os seus pés antes de você acabar de entrar na casa. Ele lavava os seus pés ali, e só depois que ele terminava de lavar os seus pés é que você ia e cumprimentava o anfitrião e se reunia com ele e comia com ele. E enquanto essa reunião acontecia, o servo lavava as suas sandálias. Essa era a função daquele servo. E essa era, vamos dizer assim, era o trabalho que ninguém queria fazer. Era o que poderia ser assim, o pior de todos os trabalhos na cultura judaica era isso. Não havia nada inferior a isso. Então quero te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha notado aqui nesse texto. Porque quando Jesus chama os discípulos para fazer uma ceia, Jesus na verdade ele chama
os 12 apenas, e ele diz assim para eles: eu quero ter um momento só com vocês, é um momento particular. Não haveriam outras pessoas ali naquela sala, era só Jesus e os 12. Então Jesus vai com eles, e eles entram naquele lugar ali, e eles se assentam na mesa para tomar a ceia. E Jesus não faz nada por enquanto, ele simplesmente espera. Ele entra, todo mundo está em volta da mesa para tomar a ceia. Mas na cultura judaica, eles não comiam antes de lavar os pés dos convidados. Então, vendo Jesus que ninguém fez nada, e aqui é o que eu quero que você note, algo que talvez você nunca tenha percebido aqui nesse texto. Eles estavam sozinhos, não havia nenhum servo ali, porque não foi convidado ninguém além dos 12. E nenhum dos discípulos sequer pensou em lavar os pés de Jesus. Nenhum dos discípulos se dispôs a dizer: mestre, nós não temos ninguém aqui na casa, nós vamos lavar os seus pés, porque nós vamos jantar junto hoje, nós vamos tomar ceias juntos hoje. Então Jesus espera até a hora da ceia, e como ninguém faz nada, Jesus se levanta, amarra a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E logo depois que ele faz isso, ele faz essa pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Em outras palavras, galera, caiu a ficha? Olha só como Jesus começa a dizer para eles: vocês não me chamam de Senhor e Mestre? Vocês estão sentindo um tom de... como assim? Vocês não perceberam que vocês deveriam ter feito isso? Vocês não me chamam de Senhor, vocês não me chamam de Mestre, vocês não me honram com a boca de vocês. Por aí ficam dizendo aí para todo mundo que eu sou o seu Senhor e sou o Mestre de vocês. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dizem bem, porque eu realmente sou. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus, e eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Está percebendo o tom da conversa aí? Então agora, se vocês me chamam de Senhor e de Mestre, deixa eu dizer o que é para vocês fazerem. É para vocês servirem uns aos outros. Da mesma forma que eu servi vocês, eu quero que vocês sirvam uns aos outros. Eu quero te mostrar aqui como Paulo enxergava isso. Em Romanos 1, versículo 1, nós vemos um entendimento do que Paulo pensava sobre ser servo. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu quero te explicar o que significa a palavra servo nesse versículo aqui. No grego, a palavra usada aqui é a palavra doulos. E a tradução da palavra doulos é escravo e não servo. Mas você me pergunta assim, se a tradução dessa palavra é escravo, por que nenhuma versão da Bíblia em português aparece a palavra escravo? Nenhuma versão aparece. Você pode olhar todas, você pode pesquisar em todas, nenhuma você vai encontrar a palavra escravo, você só vai encontrar a palavra servo aqui. Deixa eu te explicar por quê. Porque na cultura daquela época existiam dois tipos de escravo. Uma pessoa, quando ela era comprada como escrava, ela era comprada por um determinado período de tempo. E durante aquele período de tempo, aquela pessoa ela não podia escolher trabalho. Tudo aquilo que o seu senhor determinava, ela tinha que fazer. Mas depois de cumprido esse período, que normalmente era um período de 7 anos, depois dos 7 anos de escravidão, aquela pessoa ela se tornava livre automaticamente pelas leis romanas. Mas algumas pessoas, alguns dos escravos que já tinham cumprido os seus 7 anos de escravidão, eles preferiam continuar sendo servos, sendo escravos voluntários daquele senhor
e continuar servindo ali naquela casa. Então essa palavra, ela não existe uma palavra em português para dizer que essa pessoa era um servo voluntário, ele era um escravo voluntário. É por isso que na nossa versão em português vem a palavra servo, porque ela não é uma obrigação. Mas se você prestar atenção aqui no que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo aqui nesse versículo: eu, Paulo, escravo voluntário, ou seja, alguém que foi liberto pela graça, que não estou mais debaixo do jugo da lei, e eu sou hoje um homem livre, decidi servir ao Senhor e colocar Jesus como Senhor da minha vida, e voluntariamente eu obedeço tudo o que Ele me manda fazer. Essa é a mensagem aqui. Então quando Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está falando sobre aquilo que ele é. Ele está falando que ele é, na sua essência, um servo. Olha só como que ele termina o versículo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o que eu sou é um servo, mas a minha posição é de apóstolo. O que isso quer dizer? A minha função e a essência da minha vida, a minha identidade em Cristo é de servo. Essa é a minha função, é isso que eu sou. Mas diante dos olhos dos homens, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, e essa posição é uma posição de apóstolo. Você está me entendendo? A nossa identidade em Cristo tem que estar baseada naquilo que nós somos e não naquilo que nós fazemos para Deus. Os irmãos conhecem o Timóteo, filho do Elias e da Cisley, não conhece? Precioso Timóteo, ele está por aqui? Está aqui dentro? Está ali? Está ali em cima. Eu achei muito interessante porque ele me encontrou ali no pátio. Logo depois, um domingo depois do culto de transição, e ele veio, me abraçou e falou assim: e aí, bispo, agora você que é o dono da igreja, né? Eu peguei e falei assim: não, Timóteo, eu sou um dos pastores da igreja, sou apenas um dos pastores da igreja. É verdade, sou um dos pastores da igreja, né? Aí ele disse assim, falou assim: não, senhor, você não é um dos pastores da igreja, você é o pastor da igreja, você que manda aqui. Eu falei assim: bem, não é bem assim do jeito que você está falando, mas deixa eu dizer para a igreja o que isso que ele me falou significa para mim. Como pastor, presidente da igreja, eu preciso ser o primeiro a servir. Eu sou o servo de todos. E a minha função aqui, nessa igreja, é garantir que todas as decisões tomadas nessa igreja seja para o benefício do corpo de Cristo e não para o benefício de um ou de dois. Os irmãos estão entendendo isso? A minha função é fazer com que toda a estrutura da igreja, como pastor da igreja, fazer com que tudo aquilo que nós temos de bens, de patrimônios, de recursos humanos, sirva à igreja para que cada um possa cumprir os propósitos de Deus na sua vida. É isso que significa ser o pastor de uma igreja. Essa é a minha visão. Eu sou o servo de todos. É assim que funciona. Deixa eu te dizer algo. Não importa quais os seus talentos, quais os seus dons, nem o que você está fazendo atualmente na igreja. Você é um servo, é isso que você é. Diga a pessoa que está dizendo: você é um servo. E eu quero muito que toda a igreja entenda isso, porque isso é uma questão de identidade. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu posso estar fazendo aquilo, eu posso ser movido para cá, eu posso ser removido para lá, não importa, porque aqui nesta igreja o que eu sou é um servo.
Então, se precisar cantar, eu vou cantar. Se precisar dançar, eu vou dançar. Se precisar de carregar, eu vou carregar. Se precisar de limpar, eu vou limpar. Se precisar de pregar, eu vou pregar. Eu estou aqui para servir. Essa é a minha identidade. É isso que eu sou, servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é lavar os pés uns dos outros. Servo é a nossa essência, e Paulo cravou isso quando ele disse isso. Eu sou servo, eu sou um servo, é isso que eu sou. E apóstolo é apenas uma posição que eu tenho, mas não é minha essência é servir, e essa deve ser a nossa identidade. Talvez esteja na hora de cada um de nós pegar a nossa toalha, amarrar em volta da nossa cintura e dizer: Senhor, eu estou aqui para o que der e vier, eu estou aqui para servir. Queria que você se colocasse de pé agora. Não há nada que pode fazer com que você seja mais parecido com Jesus do que a atitude de servir as pessoas. Escute, servir é a melhor estratégia de evangelismo. Servir é a melhor estratégia de conexão. Servir é a melhor estratégia de discipulado. E servir é a nossa meta de vida na igreja. Você quer ganhar alguém para Jesus? Essa pessoa pode até ser fechada a sua pregação. Deixa eu te dizer algo para você. Existe uma coisa pela qual essa pessoa não é fechada. Entra e sirva ela. Ninguém é fechado a essa tática, a esse método de evangelismo. Através do serviço nós podemos entrar em nações que não aceitam o evangelho, mas aceitam cristãos que entram em nome de Jesus para servir as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Quando nós servimos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. O foco da vida de Jesus eram os outros. Sabe o que ele veio fazer aqui na terra? Morrer por nós. Nós nascemos com eu no centro. Nós nascemos de novo com Cristo no centro. Mas se queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos colocar o foco em outras pessoas. Nós precisamos servir. Coloque a mão no seu coração e pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer falar com você nessa manhã. Peça ao Espírito Santo que te transforme em um servo. Eu quero te dizer, meu querido, é tão bom quando você descobre a sua identidade em Jesus, e que você não precisa mais de estar fazendo alguma coisa para que você seja feliz, porque você descobriu que qualquer coisa te faz feliz quando você serve a Jesus. Eu quero te dizer isso de coração. Você vai estar feliz fazendo qualquer coisa se você souber que você está servindo a Jesus. Senhor, nesse momento nós queremos, ó Deus, dispor as nossas vidas diante do Senhor. Nós queremos dispor a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, e nós queremos nos entregar totalmente ao Senhor. Um dia nós tomamos uma decisão de Te seguir, mas nós queremos continuar seguindo. Nós queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e que elas vejam cada dia menos de nós e mais do Senhor. Cresça em nós, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que a Tua vida, que a Tua presença, que a Tua identidade, ó Deus, cresça em nós a cada dia. Ó Deus, e nós queremos Te pedir, nesse momento, transforma cada um de nós em servos do Senhor. Senhor, Te agradecemos pela liberdade que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque somos livres. Te agradecemos porque o Senhor nos libertou da maldição da lei. Ó Deus, mas nós decidimos voluntariamente
continuar te servindo e oferecendo as nossas vidas ao Senhor, diante do teu altar, é que nós nos oferecemos nessa noite, ó Deus, e nós queremos ser usados pelo Senhor, da tua maneira, onde o Senhor quiser. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para dar as nossas vidas e derramar os nossos corações pelo Senhor, servindo uns aos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você poderia dizer para o irmão que está do seu lado, diga assim: você é um servo, é isso que você é, essa é a sua essência, essa é a sua identidade, você é um servo. Amém, queridos? Deixa eu perguntar algo. Talvez você esteja aqui hoje à noite, hoje de manhã, e talvez você venha hoje à noite. Se você vier, não vai ter nada aqui, porque hoje você vai passar o dia com a sua família. Amém? Bom demais, não é, irmãos? Você vai passar o dia com a sua família. Mas talvez você esteja aqui hoje e você nunca entregou a sua vida a Jesus de fato. E como a gente faz no final de todos os cultos, nós sempre damos às pessoas a oportunidade de fazerem isso. Se alguém deseja entregar a sua vida ao senhorio de Jesus, que você quer entregar a sua vida hoje, dizer: Senhor, eu quero ser um servo voluntário. Se há alguém que gostaria nessa noite de entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão, porque nós queremos orar com você. Há uma pessoa aqui, duas pessoas. Há alguém do lado de cá, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Há uma pessoa ali também no canto ali. Há mais alguém do lado de cá, talvez que eu não tenha visto? Sim, já vi eles aqui. Há mais alguma pessoa lá atrás? Parece que eu vi alguém. Não, amém. Eu gostaria que alguém, um membro da igreja, encostasse nessa pessoa que está aí, que você viesse aqui à frente com ela. Porque nós, como igreja, nós queremos orar com você e te receber na família de Deus nessa noite. Você vai fazer parte dessa família a partir de hoje. Essa é a sua casa. Essa vai ser a sua casa, o lugar onde você pertence. E essa igreja está aqui para te servir. Se há mais alguém, você pode vir. Eu queria pedir que que a igreja continuasse de pé, que ninguém fosse embora, a não ser que você tenha uma emergência. A gente entende isso. Se você tem uma emergência, você pode sair, mas se você não tem, nós estamos a 5 minutos de terminar o nosso culto. Vamos esperar. Vamos nos aquietar. Esse momento é tão importante para nós. Queria que a igreja acompanhasse esses irmãos aqui em oração agora, e queria que vocês estivessem aqui na frente, que vocês repetissem comigo essa oração. Digam assim: Senhor Jesus. A igreja pode repetir junto, ajudando eles. Senhor Jesus, nesta manhã, diante da igreja, eu quero declarar com a minha boca que eu entrego a minha vida a Jesus, para ser o meu Senhor e para ser o meu Salvador. Nesse dia, eu quero reconhecer que sou pecador e que preciso da graça de Deus. Eu quero crer, quero declarar que creio que Jesus veio em carne, morreu pelos meus pecados e que ressuscitou para me salvar. E hoje eu entrego a minha vida nas mãos dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa: nós queremos que todas as pessoas sejam salvas, e nesse momento a salvação chegou na sua vida. Mas nós também queremos que todas as pessoas estejam conectadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a família de vocês cresceu. Olha aí para trás para vocês verem.